10º vídeo da série de estudos sobre o final do mundo. E sabe sobre o que eu vou falar hoje? Claro que ele sabe, tá na descrição do vídeo. Hoje eu vou falar sobre os 7 selos do Apocalipse. Não sai daí que eu já volto. Aqui é o Wesley Araújo do canal Bíblia Conhecer, ensinando você a conhecer a Bíblia e, sem delongas, vamos para o estudo. Mas antes, clica no botão aqui de se inscrever, isso aí, dá um like, isso, ativa as notificações, beleza? Esse botão vermelho aí, beleza, obrigado, hein? 7 selos do Apocalipse. Esse é só o começo dos tormentos para quem ficar aqui para trás. Mas vamos lá, né? Esses 7 selos, eles são mencionados em Apocalipse 5, numa visão do apóstolo João, de um livro selado com 7 selos, onde ninguém era, ou é, ou será digno de abrir, a não ser uma única pessoa, que é Jesus Cristo. E isso é muito importante, porque mostra que Jesus, ele é o único controlador digno de ditar os acontecimentos do período da grande tribulação. Eu falo mais sobre a grande tribulação no vídeo anterior. Depois você dá uma conferida aqui no canal, beleza? Após a descrição sobre esse assunto em Apocalipse 5, eles são abertos em Apocalipse 6 e 8, com uma narrativa bem complexa e simbólica. Mas o que vai acontecer na Terra com a abertura desses selos não será nada simbólico. Muito pelo contrário, será bem literal. Muitos se perguntam a razão pela qual Deus traria tamanho sofrimento aos homens, se Ele é um Deus de amor. Conforme eu falei aqui no vídeo sobre a grande tribulação, o motivo é, antes de tudo, castigar, repreender, ensinar e preparar os judeus para que enfim aceitem Jesus como Messias. E também como uma última e desesperada ação de Deus para chamar a atenção das pessoas para que o aceite e sejam salvas. Deus, ele não deseja que nenhuma alma se perca, muito pelo contrário, Ele quer que todos sejam salvos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Agora eu vou falar sobre os selos. Se segura aí. Na abertura do primeiro selo, a Bíblia ela nos relata que dele vai vir um cavaleiro montado num cavalo branco e que foi dado a ele um arco e uma coroa como sinal de que ele vai sair para pelejar e vai vencer. Falando assim, até parece algo bom. Talvez até venha Jesus em nossa mente. Mas não é ele, afinal Jesus é o cara que vai abrir os selos. Então ele não seria o cavaleiro do cavalo branco. Lembre-se que esse é o primeiro selo. E quem será o personagem principal durante a grande tribulação? Quem será o grande inimigo? O cavaleiro do cavalo branco é ninguém menos do que o anticristo. Ele será o grande mentiroso fazendo-se passar por Deus, fará acordos de paz com Israel, os judeus vão recebê-lo como se ele fosse o Messias prometido por Deus, e Deus vai permitir que ele engane a todos os que se opõem a Cristo. Ele se levantará inicialmente sem guerrear, será através da diplomacia, da política, no mundo totalmente devastado por causa do arrebatamento. E as pessoas vão estar desesperadas por um líder que os ajude. Claro que tudo isso será uma grande mentira. Afinal, Satanás ele não quer o bem-estar dos seres humanos, e sim destruir a todos nós. Essa falsa paz que o cavaleiro do cavalo branco trará será bem curta, pois na abertura do segundo selo virá um outro cavaleiro. Digamos assim, o anticristo ele vai vir com seus coleguinhas, e esse colega do cavalo vermelho trará o terror sobre a terra. Fará com que as pessoas se matem uns aos outros. Não vai haver lugar seguro. Basta você pesquisar um pouquinho sobre as grandes guerras que ocorreram principalmente no século XX para ver o que o ser humano é capaz de fazer. Imagine durante o Apocalipse, onde Satanás será o governante mundial. Hoje vivemos em constante tensão pela possibilidade de uma guerra nuclear. Só que isso não é novo. Houve, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma outra guerra chamada Guerra Fria,
um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética, que é a atual Rússia. Ela se chamava Guerra Fria porque os principais países combatentes não se enfrentavam diretamente, justamente porque uma guerra entre Estados Unidos e a União Soviética poderia causar uma destruição incalculável no planeta. E isso há mais de 70 anos atrás. Imagina agora com toda a tecnologia que nós temos. Só que quando o Cavaleiro do Cavalo Vermelho vier, não será apenas para criar conflito entre nações. Note que a Bíblia diz que os homens matarão uns aos outros. A terra estará em total anarquia, assassinatos, roubos, estupros e tudo o que você pode imaginar de ruim, potencializado em muitas vezes. Se nós achamos que o mundo está ruim agora, na abertura do terceiro selo virá um outro cavaleiro, só que esse montado num cavalo preto. Vamos ler rapidinho aqui o versículo desse cavaleiro aqui, tá? E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. E não danifiques o azeite e o vinho. Esse cavaleiro simboliza uma grande fome que vai acontecer durante a grande tribulação. Haverá uma escassez enorme de produtos básicos de sobrevivência. E essa fome ela não vai se restringir apenas aos países de terceiro mundo como é hoje, só que será global. Nos últimos tempos vemos o quanto que o nosso sistema é fraco. Se houver uma greve de caminhoneiros, por exemplo, os alimentos não chegam até nós. E qualquer crise que aconteça do outro lado do mundo afeta o preço das coisas que comemos aqui. Tô certo ou tô errado sobre isso? Agora, imagina como ficará o mundo após o desaparecimento de milhões de pessoas. Não haverá mão de obra suficiente no mundo inteiro, em todas as áreas. Naquelas que são responsáveis por cultivar nossos alimentos, profissionais de saúde, saneamento básico, segurança, enfim. E as guerras e conflitos que vão acontecer após o arrebatamento vai piorar ainda a situação. Será um efeito em cascata. Para finalizar aqui a apresentação desses cavaleiros, leia comigo. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Esse será, digamos, o lixeiro, vindo e recolhendo as almas dos que morrerem em decorrência dos seus amigos cavaleiros anteriores. Vai haver mortes decorrentes de guerras, fome, doenças e mortes com feras da terra, como fala esse versículo. Não está muito claro o que pode ser, mas devido às guerras, fome, doenças, talvez as pessoas tentarão matar os animais para comer. E com isso, haverá muitas mortes. Só que o ponto mais importante aqui é que a Bíblia nos dá um número. Ela fala de 1/4 da terra, ou 25% da população mundial, morrerá. Nós não temos como saber quantas pessoas serão arrebatadas. Sabemos apenas que os inocentes serão salvos, com certeza. No caso, crianças e deficientes mentais, pois não têm capacidade de decidir por si mesmos. No último censo mundial, estima-se que existam quase 2 bilhões de crianças de 0 a 14 anos no mundo. Vamos supor apenas que, somando os deficientes mentais e os adultos que serão salvos, some-se aí mais 2 bilhões de pessoas. Eu estou sendo bem otimista aqui, tá? Nisso será 4 bilhões de pessoas retiradas da Terra, das 8 bilhões que existem atualmente. Ou seja, ficará para trás, para sofrer na grande tribulação, outros 4 bilhões. Na passagem dos 4 cavaleiros, finalizando aqui com o cavaleiro do cavalo amarelo, ele vai matar 25% dos que ficarem, ou seja, quase 1 bilhão de pessoas mortas. E isso só no início da grande tribulação. Vai restar nesse momento apenas 3 bilhões de pessoas no mundo. A Bíblia ela não diz o dia e hora que cada cavaleiro vai surgir, se será ao mesmo tempo, um de cada vez, se será temporário, mas mostra o estrago que cada um deles fará. E isso é porque nós nem chegamos na pior parte da tribulação.
é só o começo. Agora, quanto ao quinto, sexto e sétimo selos, ficará para a segunda parte desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e que tenha sido um choque de realidade para todos nós. Nos vemos aqui na segunda parte. Até lá!